Muito bom! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre perder gordura rápido. Então, se você precisa perder um pezinho, perder uma gordurinha, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou te dar alguns insights do que você pode fazer na sua rotina fitness. Só um destaque muito importante: se você é uma pessoa que procura uma receita milagrosa, por favor, esse vídeo aqui não é para você. Agora, se você é uma pessoa que quer perder peso com constância, depois pegar uma estética corporal, olhar no espelho, ver o que você está olhando lá, ver o que você está olhando lá é sacanagem, mas ver o espelho e gostar do que você está olhando, esse vídeo aqui é para você. Então, se você não me conhece, eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos, já fiz muita mulher emagrecer e se você quer perder gordura rápido, fica comigo nesse vídeo, mas promete para mim 3 coisas. A primeira, que você vai deixar o like agora. A segunda, que quando fizer sentido para você nesse vídeo, você vai se inscrever. E a terceira é que eu vou te ensinar a perder gordura rápido, mas você não vai desistir no meio do processo. Você compreende comigo? Na moral, presta bem atenção no que eu vou te falar, cara. Porque vamos começar o vídeo por aqui. Se eu te ensino a perder gordura e você desiste do meio do processo, você vai arrebentar o seu metabolismo. Você vai criar adaptações metabólicas que vão gerar resistência à perda de peso em futuras tentativas que você for buscar outra perda de peso ou perder gordura, que eu já vou explicar a diferença das duas. E aí você vai ficar frustrado. E se tem uma coisa que eu não quero nesse canal é pessoas frustradas. Eu quero que com esse canal, com esse vídeo principalmente, você consiga destravar esse resultado. É incrível quando eu vejo no olhinho da minha paciente aqui, quando ela tem resultado, que brilha aquele olhinho, que ela fica feliz, que, putz, cara, a pessoa sai animada. Eu quero isso para você. E eu quero que isso seja constante. Eu vou te ensinar formas de você olhar para essa rotina fitness, entre aspas, para que você consiga seguir de forma branda. E vamos lá, eu separei meus tópicos aqui, né? E o primeiro ponto, muito importante, cara, e talvez você vai falar assim, ai, Dani, isso daqui é clichê. É clichê, mas por que você não faz então, né? É você ter uma meta clara. Cara, não tem nada com maior potencial do que quando você olha para a coisa e você sabe onde você quer chegar. E você coloca um tempo para isso acontecer e você é uma pessoa determinada. Claro que não generalizando, mas hoje em dia, pelo que eu tenho olhado para a população em geral, o pessoal arrega por qualquer coisa, né, cara? Então, tipo, eu atendo muitos empresários aqui, eles acabam comentando as pessoas que chegam lá numa entrevista de emprego, a situação que é e o jeito que tá. E aí eu vejo que as pessoas começam, trazendo para nossa área, as pessoas estão fracas também, tipo, ah, beleza, vai ter que emagrecer. Aí a pessoa chega no consultório, não, quero, pá, vai ser assim, eu consigo, eu sou boa, e passa a dieta que você quiser. E, cara, na primeira vontade de perder, de comer um doce, já desisto do plano. E anota essa frase, que essa frase aqui é importante. Não é pecado você sentir vontade de comer doce. Ou não é pecado você sentir fome. Pecado, entre aspas, é o que você vai fazer com isso depois. Então, por exemplo, putz, cara, você tá num projeto, comecei ali e tal, consegui ficar um dia sem doce, 2 dias sem doce, no terceiro dia a pessoa vai lá, pega e come em demasia, come tipo num comer transtornado, sem controle, chegando por vezes até num episódio de compulsão ali, não só com doce, mas comendo mais coisas juntos. Então a ideia é você entender que todo mundo vai sentir uma fome, todo mundo vai ter uma vontade. E aí você conseguir controlar isso, cara, sucesso. Vamos só equiparar aqui? Se você pega, dadas suas devidas situações, né? Um casamento. Cara, eu sempre falo isso pra minha esposa. Cara, não é pecado você achar outra pessoa que é bonita. Pô, a pessoa passou, a pessoa bonita, chamou a atenção e tá tudo certo. Agora, pecado é o que você vai fazer com aquilo que você acabou de ver.
Você consegue entender que relacionamento e dieta meio que eles se casam? Que é interessante, porque, cara, não tem choro sem vela. Se você furar a dieta, não vai conseguir ter o resultado que você almeja. Portanto, ter uma meta clara te faz ter uma ótima base para você seguir a dieta. Assim como você olhar uma pessoa, pô, achou bonita, tudo bem, vá com Deus e tal, porque eu sou casado. Só comparando as coisas aqui para ficar claro, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas perecem num plano alimentar só por achar que está com vontade, ou às vezes de fato ela está com uma vontade, às vezes ela não conseguir se controlar numa fome, e aí ela bate uma pressão nela dela achar que não consegue seguir o plano, e aí eu tenho que vir aqui e falar assim, cara, isso é normal, agora o que você vai fazer com isso? Quer ver um exemplo? Eu fui tratando isso em mim mesmo. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Eu fui tratando isso em mim mesmo. Para competir no fisiculturismo, se você é nova aqui no canal, eu já competi no fisiculturismo algumas vezes, tem alguns troféus ali, tem medalhas, enfim. E cara, essa pilha de querer ter um resultado rápido era horrível. A gente tinha que chegar e tinha que chegar bem condicionado e tudo mais. E daí, conforme eu fui parando de competir, eu percebia isso em mim. Que, cara, toda vez que você gera uma restrição muito forte, no caso de chegar numa competição, e por vezes vocês fazem processos mais dolorosos, mais restritos do que um fisiculturista, quando você aperta demais essa dieta, você vai ter uma compensação depois, seja emocional, seja por um transtorno alimentar. Então, apertou demais aqui, pode segurar, é como se você puxasse um estilingue. Se apertou demais, na hora que soltar aqui, cara, a pedra vai ir. Você não sabe se vai ser tão longe ou perto, mas que ela vai ir, ela vai. É a mesma coisa a fome. Se apertou, ela vai voltar daqui a pouco. E aí, essa comparação do pecado foi quando eu trouxe para mim, que eu falei assim, cara, tá bom. Então o que eu vou fazer? Porque se eu tô com fome, eu não sei o que é fome, o que é um comer emocional, tava meio desregulado. O que eu vou fazer com isso, né? Eu falei, então tá bom, quando eu tiver com fome, eu vou comer comida. Porque pode perceber, ficou, né, se tirar de contexto fica estranho, mas pode perceber, você acha que tá com fome, aí você nunca vai pensar, eu quero comer um prato de arroz, feijão e tal. Você vai querer pensar no doce, vai querer pensar em algum salgado, enfim, alguma coisa que te traga mais prazer do que parar e comer uma refeição de fato, arroz, feijão, um pão com ovo, entende? Então, eu sempre pensava assim, até isso foi uma das coisas que foi arrumando na minha cabeça depois que eu fui parando de competir, que era, tá bom, se eu estou com fome, então eu vou comer comida. Eu vou me dar o luxo de, se for para errar na dieta, vai ser comendo comida, vai ser coisas nutritivas de fato. E aí foi arrumando, entendeu? Ter a meta clara agora faz com que você aprenda a dizer não. E isso é muito importante, filha de Deus. Por favor, cara, preste atenção, porque hoje em dia, com ChatGPT, com inteligência artificial, o segredo não está mais na dieta. Porque qualquer um hoje tem acesso à dieta, não é mais. É um negócio que virou de cunho público você pegar e falar sobre alimentação. Inclusive, a formação da nutrição faz com que a gente traga educação nutricional para a população. A gente precisa trazer isso. É um cunho público, a gente precisa ensinar as pessoas a comerem. Portanto, hoje a pegada não está mais na alimentação, e sim como seguir isso aqui. Como saber ultrapassar as barreiras do seu resultado para chegar, no seu resultado. Você consegue compreender isso aqui, cara? Se está fazendo sentido para você, por favor, deixe seu comentário aí que vai ser interessante ver a forma que vocês pensam. O segredo hoje não está mais na alimentação, no que comer, porque todo mundo sabe. O segredo está em como seguir esse planejamento. Por isso que dentro da minha consultoria online, eu gosto muito de trabalhar com esse acompanhamento semanal. Então, toda semana eu converso com as minhas pacientes. Por quê? Porque, cara, eu vou ser bem sincero, tem lá uma média de umas 150 meninas que respondem o questionário semanal. E olha, eu separo a sexta-feira para conversar com uma a uma ali, trocando uma ideia de uma a uma, para ajustar. E cara, na sua maioria, 75%, 80%,
é só reclamando. Ah, tô na TPM, não consegui segurar a dieta. Inclusive, a gente pode falar sobre TPM nesse vídeo. Ah, meu filho ficou doente, então eu não fiz dieta. Aí você fala assim, meu Deus, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas enfim, eu também sou pai, também tenho esposa, eu sei que dá uma tensão quando o filho fica doentinho ali e tal. Mas você vai ter que comer em algum horário, então se programar minimamente. Você já foi almoçar, então ajusta as quantidades da comida que você vai fazer, entende? São erros tão bobinho, cara, que meu Deus, é complicado. Só que tudo isso eu vejo que acontece com as pessoas que perdem a meta. Normalmente, com meta eu gosto de trabalhar com 3 meses, tá? Então, geralmente, qualquer projeto fitness eu faço de 3 em 3 meses. Inclusive, a minha consultoria online, eu só faço ela de 3 meses. Ah, daí você quer renovar e vai renovando. Mas o tempo mínimo é de 3 meses, por quê? Porque não tem resultado rápido de um mês. Você pode ter um tiro de resultado, você pode perder um peso ali, assim como acontece com vários pacientes, mas para você ter uma transformação, mudança de hábitos, inclusive até gostar do que está fazendo, é pelo menos 3 meses. Aí beleza, pô, estourei, pum, beleza, tive o resultado, bati os 3 meses. Durante esse processo, a única coisa que vai te fazer se manter no plano é a sua meta estando clara. Então, por que é tão fácil, fácil entre aspas, né? Por que você vê o atleta tão disciplinado para chegar num resultado? Porque ele tem uma data. E se a gente tem uma única certeza na vida, é que a data do campeonato vai chegar. Então é melhor você se preparar porque você está indo para competir. Quer ver um outro exemplo? E agora eu vou dar um exemplo de uma paciente muito interessante. Ela é uma paciente que está comigo há centenas de anos e, cara, nunca conseguiu, assim, perder peso. Ela vinha e a choradeira acontecia e tá tudo bem. Muitas vezes a gente tem que trazer um cunho emocional para consulta. E eu curto também, porque se fosse falar só de batata doce e frango, eu acho que ia ser chato para mim. Então eu gosto de atender gente, eu gosto de ser humano, eu gosto de histórias, né? E aí, beleza, e ela vinha e não conseguia, até que ela marcou a data do casamento. E aí pensa, ela tendo a menina desde 2022. Dentro desse período ela passou, sei lá, por umas 7, 9 consultas. Ela nunca conseguia ter resultado. Até que ela chegou, marcou o casamento, trouxe o marido, né, que eles já moram juntos, iam formalizar a festa e tudo mais. Aí ela, em um mês, perdeu 7 quilos, cara. Dieta diferente? Não. Inclusive, a gente já tinha passado tantas dietas que eu falei, vamos pegar essa dieta aqui, ó, que foi a que você mais gostou e vamos aplicar lá. Cara, você só tem que seguir. Dito e feito, cara. Só que você só chega nisso se você tiver uma meta clara. No caso dela, ela vai casar. Tem gente que tem outros tipos de meta. Ó, quer ver agora? Nosso público aqui é feminino, mas eu atendi um rapaz bem querido, gente boaça, caminhoneiro. E sabe quando você atende a pessoa e você fala, cara, pô, não vai dar certo. Mas beleza, o cara é gente boa pra caramba pra trocar ideia, então troquei uma ideia, prescrevi a dieta dentro das limitações dele, dentro da metodologia que eu gosto de trabalhar com o paciente, e ele foi. E aí ele voltou, cara, ele voltou com menos 5 quilos de gordura em um mês. Se isso não é ter um resultado rápido, eu não sei o que é ter um resultado rápido. Talvez vocês estejam... se você acha que isso não é rápido, 5 quilos de gordura em um mês, talvez você esteja se comparando demais na internet, num mundo que é fictício, onde está todo mundo mergulhado no Monjaro. É um problema estar no Monjaro? Não, o problema é você que está tentando no natural se comparar com a galera de lá. Quiçá tem muita gente que está usando Monjaro e também não tem esse tipo de resultado. Você com certeza deve conhecer um ou outro aí que tomou e falar, isso daí não fez nada para mim, continuei com fome e tudo mais. Então é um resultado muito legal perder 5 quilos de gordura em um mês. Mas no caso dele, olha só que interessante, ele tem 44, 45 anos, uma coisa assim, e aí ele tem um filho grande e tem uma menininha pequenininha. E dentre isso, ele teve um problema renal, se eu não me engano era no rim, e daí descobriram que era tipo de um câncer que ele ia ter que tirar, era um câncer, se eu não me engano, enfim, não vou lembrar, mas era um câncer alguma coisa com rim também. Ó, opa, agora a aguinha bateu na bunda, agora a situação pegou, agora a conta chegou, agora eu vou me cuidar. Por quê? Porque eu quero ver minha filha crescer, meu filho já é grande, mas quero ver
a filha crescer e tudo mais. Ou seja, presta atenção. Isso aqui é importante. Se você não tiver uma meta clara, você não tem motivos para dizer não. Se você não tem motivos para dizer não, você vai furar a dieta. Se você furar a dieta, você vai entrar num looping da frustração. Se você entrar num looping da frustração, você não vai conseguir chegar no seu resultado e vai perder a autoconfiança em você, vai perder a autoestima, você não vai conseguir dar o próximo passo. Portanto, seja consciente. Não faça um negócio de, putz, cara, quero perder 15 quilos e vou apertar tudo que dá e depois espanar. Não rola, cara. Desculpa, talvez o título do vídeo possa ter te instigado a falar, não, vou lá porque ele vai me ensinar a perder peso em uma semana. Eu te ensino, e é super tranquilo. Quanto maior for o seu peso, quanto mais sedentário você estiver, mais fácil vai ser de perder os primeiros quilos, certo? A depender do sobrepeso, da obesidade, o teu corpo está tão inflamado, ele está tão retido, ele está tão inchado que ele está pedindo para você eliminar aquilo ali, entende? Ele tá ruim, não tá saudável para ele. E com esse tipo de pessoa, se ela só cortar às vezes o refrigerante, a gordura que ela come e der uma caminhada, ela vai perder 5 quilos no mês, no primeiro mês, na semana, entende? Não é incomum. Eu tinha um programa antigamente que eu chamava Desafio Seca Rápido. E a ideia dele era o seguinte, era fazer as pessoas entrarem nos primeiros 15 dias e depois elas continuarem na consultoria online. Então ele seria tipo a premissa, né? Os primeiros resultados. E olha só, a média que o pessoal perdia em 4 semanas, a média era em 4 semanas, em 2 semanas, em 15 dias, a média era de 4 quilos. Tinha gente que perdia mais, tinha gente que perdia menos, então a média era de 4 quilos. E aí o que acontecia? A dieta que eu faço é uma dieta tranquila, mesmo que era para desafio. Então tinha arroz, tinha feijão, tinha pão, tinha ovo, tinha carne, tinha comida. Eu trabalho com comida, cara. Eu sou nutricionista, minha ferramenta de trabalho é a comida, nutricionista e treinador, né? E aí, beleza, cara. Beleza. Só que daí a galera achava que ia conseguir ficar naquela restrição, não entrava na consultoria online, tinha rebote, tinha frustração, e foi por isso que eu descontinuei o desafio Seca Rápido. Por quê? Porque daí eu sabia que a galera não ia dar seguimento, e aí eu estava fazendo um mal para o próximo, não necessariamente o bem de promover a saúde como um todo. Você consegue compreender? Agora, você pode estar se perguntando, tá bom, Dani, qual que é a diferença entre perder gordura e também perder peso? Porque às vezes você vai lá e vai querer usar o Monjarozinho, e beleza. Eu sempre tenho isso, né? Monjaro, de fato, cara, eu sou a favor, assim, como eu sempre falo, o meu, entre aspas, lugar de fala é dentro da nutrição e dentro do treinamento, que são as 2 especializações que eu tenho, né? As 2 formações, que eu fiz especializações para tal, mas dentro da parte de medicamentos, eu convivo com pessoas que usam. E aí eu vou olhando o que dá certo, o que não dá. Então, diferente do uso hormonal, por exemplo, para mulheres, que eu já falo, cara, não entra nesse caminho, que eu acho que não vale a pena, exceto quando você vai usar, sei lá, uma gestrinona, alguma coisa assim, mas aí orientado por médico, enfim, só para não descompactuar o assunto. Voltando para o Monjaro, aí eu acho que vale a pena sim, porque tem uma coisa, e lembre-se da meta, por isso que é tão importante você saber da meta. Tem uma coisa que se chama basicamente um ruído alimentar. Então tem muitas pessoas que não conseguem parar de pensar em comida. E isso é horrível, cara, porque eu já tive esse tipo de episódio. E não foi nenhuma nem 2 vezes. E quando eu usei a Tirzepatide para uma das competições, eu acho que essa foi a grande mudança para mim. E eu usei com acompanhamento médico, enfim, Dr. Bruno, um salve para ele, meu médico. E aí, a grande mudança não foi necessariamente o perder a fome, foi conseguir controlar esse ruído alimentar. Cara, era incrível. E, por exemplo, agora eu tô aqui trocando ideia com vocês, para mim é 10h30 da manhã, e não tá pensando em comida, é maravilhoso. E eu parei de usar o Monjaro há muito tempo. O Monjaro Tirzepatide, né, que o meu era manipular. Há muito tempo, minha última competição foi em setembro, acho que foi em setembro do ano passado. Então eu usei até 2 semanas antes da competição
e nunca mais usei. Só que tem um ponto interessante, que esse ruído alimentar, ele por vezes está associado a uma inflamação lá no teu cérebro, lá no hipotálamo. E isso faz com que, se você usa o monjá, usa um remédio, e volta a comer errado, volta os maus hábitos anteriores, você vai voltar com esse ruído alimentar. E uma vez que você volta com esse ruído alimentar, é a hora que você começa a comer em demasia. Então, aos pacientes que usam dessa perda de peso, esse caminho para a perda de peso, eu falo, pô, legal, só que não vamos deixar inflamar. Vai tirar, vai fazer o processo de desmame sem refeição livre. E por que eu cheguei nisso? Porque, de fato, tem horas que você vai perder peso. Perder peso e perder gordura, por mais que esteja no mesmo balaio, são coisas diferentes. Se você vai perder peso como um todo, você já vai perder gordura. Mas tem alguns pacientes, e inclusive pela internet, o pessoal fala assim, ah, mas você vai perder massa magra e tal. Cara, de verdade, dependendo da condição da pessoa, eu falo, cara, perde tudo que dá, velho. Agora tá na hora de você perder peso. Você não pagou aí 2, 3 mil reais num remédio para emagrecer, então emagrece, desgraça. Daí depois a gente pensa no resto, entende? Vamos primeiro emagrecer, depois a gente entra nesse estágio de entender a perda de gordura. Perda de gordura, aí vamos entrar num processo mais fino da coisa. Num processo no qual a gente vai começar a depender do desenvolvimento muscular, que a gente vai precisar a depender ele de fato da gordura para buscar mais definição muscular como um todo, mais tônus. Mas a depender, né? Várias vezes eu falei a depender, dá para contar no vídeo aí quantas vezes eu já falei. Quando você conseguir perder peso, vem o outro processo de perda de gordura, exceto se você já tem ali seus 23, 25% de gordura, e aí, pô, já dá para começar a pensar só no percentil, só na gordura de fato. Percebe como são duas coisas diferentes, são dois processos diferentes? Se você tiver com estado de sobrepeso e obesidade muito grande, você vai perder peso. E perdendo peso, vai perder gordura, vai perder massa magra, vai perder tudo ali, mas a principal ideia é que você venha perder peso. Beleza, depois disso a gente vai começar a pensar no percentual de gordura, que daí é um processo mais delicado. Inclusive, muita gente acaba desistindo por aqui. E pasmem por quê? Lembra da meta? Às vezes a pessoa virou a chave, aquela pessoa que vira a chave, ela consegue ter resultados incríveis. Só que daí ela fica tipo, pô, tem que perder peso, tem que perder peso, tem que olhar peso na balança, a roupa tem que ficar mais larguinha, a calça tem que entrar e perder peso, perder peso. Aí beleza, ela perdeu o abençoado do peso. Aí agora a gente precisa entrar na fase do desenvolvimento muscular para melhorar a composição corporal, ou seja, melhorar ali o percentil de gordura. Aí ela, como ela mudou a meta, ela não sabe lidar com essa nova meta, com os novos sentimentos dessa nova meta, aí ela para, ela desiste, porque por vezes ela tem que comer um pouquinho mais, aí ela se comer um pouquinho mais, ela não consegue se controlar com a alimentação. O brasileiro, num contexto em geral, parece que para estar funcionando ele tem que estar sofrendo, e nem sempre, né? E aí você entra no próximo passo. Então eles desistem porque a meta mudou e eles não sabem lidar com essa nova meta. Pelo menos é o que eu vejo aí em centenas de milhares de pacientes que eu acompanho. Interessante, né, cara? Dado isso, ó, então já falamos sobre a meta, já falamos sobre a minha paciente, os pacientes, sobre o Monjaro, perder peso e tal. E aí, cara, a ideia principal agora é você aprender a lidar com o processo. E eu sei que isso aqui é um pouco mais meio ambíguo, né? Ele é meio vasto, meio aberto. E eu vou ser sincero com você, cara. Eu tentei e por vezes competi, por vezes cheguei a 3% de gordura, 4% de gordura, obviamente, sem melação de saco aqui. Várias vezes foi usando hormônios e tudo mais para chegar nessas condições e tá tudo bem, você ia competir sobre. Aí o que eu percebi? Depois que eu viro o ano, eu fui para outros esportes. Continuo treinando musculação porque eu gosto, porque eu amo, mas eu fui competir em águas abertas, fui voltar a competir em águas abertas e voltei a competir no jiu-jitsu. Então veja, hoje eu estou fazendo a musculação, o jiu-jitsu e a natação. Quando dá tempo eu vou fazer boxe, mas eu não tenho a responsabilidade, assim, eu vou lá só para soltar a mão, desestressar.
Então eu tenho a competição do jiu-jitsu, tenho a competição da natação. E o que eu percebi em mim? Que o meu percentual de gordura hoje, ele fica muito mais estável para baixo, próximo de competição por vezes, só que sem aquela pressão de querer chegar lá. E por que eu tô te falando isso? Qual que é o rolê do curtir o processo? Que, cara, eu parei de ficar focado naquele resultado. Porra, preciso do resultado, preciso do resultado, preciso do resultado, preciso perder gordura, preciso perder peso, preciso perder peso. Que aquilo vai criando uma neurose na tua cabeça que parece que de repente você até meio que espelha, você fica longe do resultado ou você nunca está satisfeito. E na verdade não é que você não teve resultado, é porque você sempre fica passando a régua para cima e parece que não vai, entende? Curtir o processo por vezes, cara, não é te dar chancela para você furar a dieta, mas é você de fato começar a gostar, criar uma nova amizade. Então, por exemplo, ó, no próprio jiu-jitsu, eu estou usando como exemplo, mas você pode usar isso com a sua musculação, você pode usar isso com a tua ginástica, você pode usar isso com a hidroginástica, você pode usar isso com a sua caminhada com a amiga. Eu descobri uma nova galera diferente. Então, dentro da musculação, era eu e um parceiro, que é meu parceiro de treino até hoje, de anos que a gente tá treinando junto. E beleza, nós dois, sucesso e vamos lá. Hoje, eu curto no jiu-jitsu, por exemplo, porque, pô, eu sei que eu acabei criando uma comunidade lá, me senti abraçado como uma certa família. A galera, pô, foi torcer por mim, tava o time inteiro lá quando eu fui competir, a preocupação dos mais graduados em me colocar para competir, sem contar o meu professor. E isso para mim é aprender a seguir o processo. Dentro da galera da natação, sábado que vem, a gente vai viajar junto para fazer uma travessia em águas abertas. Então é uma outra família que você vai criando. E aí eu sei que eu vou chegar lá e isso aqui que eu quero te passar. Você sabe que você vai precisar apresentar um resultado. É legal apresentar um resultado. Só que se você parar de ficar olhando pelo esforço de ter que seguir a dieta, fica mais fácil de seguir o plano. Você consegue compreender isso? Fez sentido na sua cabecinha? E se você quer que eu monte a sua dieta, que eu monte o seu treinamento, que eu te acompanhe semanalmente, eu fortemente te recomendo que entre na minha consultoria online. Se você quer saber como funciona a consultoria online, clica no primeiro link da descrição, chama a gente no WhatsApp lá, tira todas as suas dúvidas e para mim vai ser um prazer poder cuidar de você lá na consultoria, tá certo? Grande abraço, beijo pra vocês e se inscreve no canal que amanhã tem mais.